Olá, tudo bem? Não sei se é boa tarde, bom dia, mas eu dei uma olhada aqui, né, já tinha um pessoal esperando aí a começar a live. Parabéns a esse pessoal aí que já estava aí. Olha a responsabilidade, né? Então vamos lá, vamos à nossa live de hoje com o tema osteoartrite, como aliviar a dor, né? Essa é uma grande oportunidade de falar sobre esse tema, né? Muito bom. Então, precisamos entender o que é a osteoartrite, né? É uma doença degenerativa que ocorre nas articulações, que afeta, né, as cartilagens entre os ossos. E apresenta essas cartilagens, né, elas apresentam uma forma consistente, mas não rígida, como os ossos. E tem a função de sustentação e revestimento das superfícies articulares, né, e facilitando os movimentos, ok? Então, nós temos aí cartilagens, né, em algumas regiões aí das articulações, tá? E elas têm essa função, né, de não só de sustentação, mas também de revestir, né, as superfícies, né, ali das articulações, facilitando os movimentos. Ok, ainda bem que nós temos essa vamos dizer assim, esses componentes, né, do corpo, tá? Para não ficar osso com osso ali atritando, né? Ok. Então, como é que ocorre essa doença, né, a osteoartrite, né? Ela ocorre muito em mulheres, tá? Geralmente nas mãos e joelhos, é mais frequente, e nos homens, né, na parte coxofemoral. O que significa isso, André? Coxofemoral, né? É a articulação aí que tem a relação do fêmur, que é aquele osso da coxa, com o osso da bacia, tá? Ou melhor, com a bacia. Bom, a osteoartrite, ela ocorre mais frequentemente com pessoas acima de 60 anos, tá? Apesar de que ela, vamos dizer assim, algumas pessoas dizem assim, só corre com idoso, né? Não, né? Ela é pouco comum, tá? Ocorrer com pessoas, né, antes dos 40 anos, mas pode ocorrer em outras faixas etárias também. Mas existem, né, dentro da literatura que pessoas, né, por exemplo, com relação aos homens, né, implicam que 60% dos homens, tá, são atingidos pela osteoartrite após os 65 anos. E 70%, olha só, 70% com relação às mulheres. Tá? Então, mulheres acima de 65 anos, 70% delas são afetadas, né, pela osteoartrite, ok? E como nós falamos, né, ela se caracteriza por desgaste das cartilagens e alterações ósseas, como os bicos de papagaio. Olha aí, quem tem a curiosidade de saber de onde é que surge, né, os bicos de papagaio, o pessoal que tem aí hérnia de disco e aparece umas situações dessa aí, o médico fala assim, ó, você tem bico de papagaio, né? E ele deve explicar, com certeza, né, como é que ocorre isso. Então, para as pessoas, né, são alterações, né, ósseas, né? Geral, a gente tem mais conhecimento dessas alterações, né, com relação ali na coluna, mas ela corre em outros lugares, né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas nas mãos, um aumento de volume, né? E até algumas deformidades. Às vezes a pessoa tem, né, uma deformidade assim na mão, ela não consegue mais controlar, manter o dedo, né, certinho, em função desse problema. E às vezes, por exemplo, pegar aqui meu dedo, né, eu tenho essa parte aqui um pouquinho mais, né, um pouquinho maior, mais de volume. Então, a pessoa com osteoartrite, a tendência desse volume é aumentar, né? Ok. Agora,
É, sim, e esquecendo, tem uma alteração, né, que também faz parte, né, de deformidade. Às vezes a pessoa tem ali nas pernas também, né, esse tipo de deformidade, ali nos joelhos, afetando a questão das articulações. Pois bem, então quais são os fatores, né, que influenciam, né, podem influenciar na osteoartrite? Então nós temos fatores genéticos, né, pessoas que podem já nascer com ter esse tipo de problema, passando de pais para filhos. Nós temos fatores também metabólicos, tá? Como a hiperglicemia e a hipercolesterolemia. Nossa, dá para enrolar, né, a língua, né? Mas está relacionado aí ao colesterol e a questão da hiperglicemia está relacionado com a taxa de açúcar no sangue, né? A alta taxa de açúcar no sangue. E a hipercolesterolemia, né? Tem a ver com colesterol. Então, está associado ao agravo da osteoartrite. Então, esses fatores contribuem para agravar a situação, né, da osteoartrite. Nós temos também fatores nutricionais, tá? Como baixo nível de vitamina C e vitamina D, que podem também influenciar o surgimento dessa doença. E a gente fala fatores nutricionais, né? Mas, poxa, quem tem hiperglicemia é porque a alimentação não está balanceada, né? Então, nem e também a questão do colesterol alto, né? Se deve a esse fator. Mas, relacionado à questão do baixo nível de vitamina, isso também é decorrente, né, de uma nutrição que não está balanceada, não está adequada. Tá? Seguindo aqui. Então, nós temos também os fatores hormonais, pessoal. Tá? Os fatores hormonais relacionados aos hormônios, claro. E é uma situação até interessante. Em algumas literaturas, nós temos que no pós-menopausa, né, pode ocorrer as mulheres, né, terem um aumento da densidade mineral óssea, né? E isso pode favorecer o aparecimento da osteoartrite, ok? Então, poderia entender assim, ó, mas a osteoporose, né, no caso, pode favorecer, né, o controle da osteoartrite. É verdade. Se a osteoartrite aparece em função do aumento da densidade mineral óssea, né, a osteoporose diminuiria o risco, né? Só que não é legal, né? Apesar de ser natural a perda de massa óssea, né? Mas não, não é aconselhável ter, vamos dizer assim, um aumento dessa perda, porque aí causa outro problema, que é a osteoporose, né? Que a níveis mais, a níveis, vamos dizer assim, altos, né? Dessa complicação, desse problema, acarretado pela perda de massa óssea, né? Pode trazer consequências como fragilidade, né? Do osso, fraturas, né? Espontâneas. Às vezes a pessoa tem a osteoporose, né, numa certa idade, às vezes cai né, da cadeira, né, e pode ocasionar a quebra de algum osso. E então, o que a gente precisa ter, né? O equilíbrio, né? Nem muito, né? Nem muita densidade e nem pouca, né? Então, buscar esse equilíbrio. E às vezes, vamos dizer assim, a questão essa hormonal, né? Precisa ter um acompanhamento, né, do especialista para poder fazer o controle. Mas nós estamos aqui para dizer que o exercício físico, né, está aí para contribuir para a melhoria de muitos fatores assim dentro da nossa vida, né? Evitar principalmente que se manifestem determinadas doenças, tá? Então, voltando à osteoartrite,
nós temos fatores também biomecânicos. Como assim? Falei das deformidades, né? No caso, também temos as lesões, mas também temos a questão da obesidade. E aqui eu vou fazer um breve, né, um comentário assim mais apurado, né, sobre a obesidade. Por quê, pessoal? Tá, desequilíbrio, né, da alimentação. Não tem alimentação adequada, tem um estilo de vida em que a alimentação está com muito excesso e é má qualidade, né, a ponto da pessoa adquirir, né, um problema de excesso de peso. E a gente sabe que hoje 50% da população, não é nem brasileira, acho que mundial, se encontra nesse estado, né? E a obesidade já é uma complicação, tá? Porque a pessoa já está inflamada. Então, oferece condições para que o corpo desenvolva, né, uma série de problemas, inclusive a osteoartrite. Tá? Então, um dos fatores que a gente precisa dar uma atenção, né, nem para a questão estética, como muitas das vezes as pessoas, né, comum, né, as pessoas verem por esse lado, né, precisar emagrecer, precisa perder peso por uma questão estética, não. Eu acho que acredito, né, que vai muito além disso. Precisamos ter um controle, primeiramente para a questão da obesidade relacionada com a osteoartrite. É tipo assim, você quer, vamos dizer assim, apagar um fogo, né? Aí osteoartrite, e você joga gasolina. Questão da obesidade. Então, precisamos, né, apagar esse fogo. Então, resolver o problema da obesidade é muito importante, não só para a questão da osteoartrite, para a saúde do corpo como um todo. Tá? Então, puxando um pouquinho mais esse assunto, né, já que tem uma correlação com a osteoartrite, porque não só melhoraríamos, né, a condição da pessoa, né, que se encontra com osteoartrite, né, com essa doença, melhorando os sintomas de dor, mas poder trabalhar, né, resolver outros problemas, certo? Vamos lá. Nós também temos fatores ocupacionais, práticas esportivas, tá? Então, existem determinados trabalhos, vamos dizer assim, né, laborais, em que as pessoas podem utilizar muito movimentos repetitivos, né, e às vezes não, por uma falta de fortalecimento muscular, essas pessoas podem ter, né, futuramente problemas em função do trabalho, né? E é muito é um fator que implica, né? Pode não acontecer, mas é um fator que implica no surgimento da osteoartrite. Inclusive também as práticas esportivas, até mesmo porque existem os atletas de alto rendimento, pode acontecer, né? Talvez às vezes não todos, mas, né, é um fator também de risco para a manifestação dessa doença, tá? Uma coisa que nós vamos caracterizar bem, né, a pessoa com osteoartrite. É um indivíduo típico, tá? É assim, tipo uma pessoa de meia idade ou idoso com sobrepeso que se queixa de dor e rigidez, limitação de movimento, né? E nas formas mais graves, tá? A instabilidade da articulação acometida. Então, esse é o nosso indivíduo com osteoartrite ou osteoartrose, né? Vocês vão ouvir essa nomenclatura também, ou artrose, é tudo a mesma coisa, ok? Então, vai lembrando, não é só pessoa de meia idade ou idoso que pode ter, mas a propensão maior, né? Pode ser a pessoa que pode ser mais acometida é essa pessoa de meia idade, acima.
né? Ok. Então, e qual é a grande sacada, né, para eliminar não, para aliviar a dor de uma pessoa com osteoartrite, né? Consiste no trabalho multiprofissional ou multidisciplinar, né, com o intuito de minimizar as dores e retardar o agravo da doença, ok? Então, tipo assim, precisa diagnosticar, né? A pessoa apresentou algum tipo de dor, ela tem que investigar. Vai lá, diagnosticou que ela tem esse problema, né? Através de exames, né? Sintomas, tá? É muito característico da pessoa que tem osteoartrite, né? Ou osteoartrose, dela sentir dor quando ela se movimenta, né? E alivia a dor quando ela está em repouso, né? Mas nós vamos conversar isso, né, essa situação, mais para frente, tá? O que eu quero deixar claro aqui, que esse trabalho multidisciplinar, ele é importantíssimo para tem a avaliação, né, lá o diagnóstico, né, tem a medicação, tem o processo em que a pessoa vai fazer a terapia, fisioterapia, né, e tem o trabalho de fortalecimento muscular. Tá? Então, tem toda essa movimentação de profissionais em torno de resolver, né? De fazer com que a pessoa melhore sua condição, que ela possa realizar suas atividades da melhor forma possível, porque geralmente a pessoa que é acometida com esse problema, que ela começa a manifestar a dor, ela perde capacidade funcional do corpo, perde função, e aí deixa de realizar determinadas coisas, né? Perde o que é primordial, assim, para as pessoas, que é manter sua independência, né? E ter autonomia para fazer, né? Viver de forma melhor. Então, mas para quem não, né? Não, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que às vezes, por exemplo, podem encontrar uma certa dificuldade, né, de querer resolver esse problema. Então, não é para pessoas, né, que não desejam se movimentar, né, é, não querem resolver esse problema, porque requer esforço e comprometimento. Quer melhorar a sua condição, quer aliviar a sua dor, você precisa ter esse comprometimento com você mesmo, esse esforço, né, de querer mudar. Tem que tirar o pé do chão. Ficar parado não vai resolver o problema, não, né? Exatamente. Tem que tomar uma atitude. Então, não dá para ficar esperando a solução cair no colo. Tem que ir buscar, tá? Às vezes, vamos dizer assim, é muito melhor, tá, a gente procurar resolver o problema no início do que deixar agravar. Eu conheci uma pessoa que frequentava, né, a academia, e ela tinha um problema desse no joelho. Era uma mulher, né, e ela tinha esse problema e tinha uma certa dificuldade para andar. Só que mesmo assim, ela não ficava parada, não, tá? Ela comentou uma vez, né, que ela não podia ficar parada. Ela até hoje trabalha, tá? Ela tem, assim, ela trabalha na cozinha, olha só, imagina, né? Trabalho fazendo ali as coisas em pé, né? E é uma pessoa que poderia estar só reclamando, parada, assim, né? Esperando, sei lá, estou sentindo dor, não, né? Não posso fazer, isso me impossibilita de fazer algumas coisas, estou lá, vou ficar quietinha. Não, ela se movimentava, ia para a academia, eu via lá ela realizando os movimentos, né? Trabalhando o fortalecimento muscular, se movimentando, e mesmo sentindo dor, né? Então, a grande oportunidade, a chance, né, que a pessoa tem
em melhorar ou aliviar a dor, né, com relação à osteoartrite, é realmente recuperar a capacidade funcional do corpo. Tá? É o ganho, né, que a pessoa tem ao adquirir o alívio da dor. Mas é só isso, André? Só isso que a pessoa pode, né, ter como benefício? Não. Tá? Não só poder realizar movimentos que demandam muita força, como, por exemplo, sentar, levantar, ou agachar e levantar, né? Que são atividades que precisam, né, de muita força. A pessoa pode ir muito mais além, né? Poder realizar exercícios que ajudem, né, as pessoas, né, a terem uma vida normal, tá? Por mais que ela tenha o problema. Então, eu vejo assim, por exemplo, às vezes a pessoa precisa ter um controle de peso, tá? E ela precisa ter a reeducação alimentar. E é fundamental, tá, para não agravar a doença. Então, ela precisa vencer, né, a dor, tá? Porque para ela ajudar, né, num trabalho, ela pode fazer um exercício aeróbio, fazer exercício de musculação, os dois combinados, né, para ajudar no controle de peso, juntamente com a reeducação alimentar. Então, vai muito mais do que simplesmente só aliviar a dor, né? Então, a pessoa, olha, só o fato de controlar o peso, né, diminuir o percentual de gordura, através, né, de um treinamento, né, em conjunto no treinamento, porque a alimentação, né, muito importante, mas o treino também é. E os dois andam de mãos dadas, né? Então, melhorou ali a dor, né? Vai lá, precisa diminuir o peso, olha, aproveita, está conseguindo se movimentar, está conseguindo realizar os exercícios, está conseguindo, melhorou a capacidade funcional, diminuiu a dor, então vai lá em busca de outros resultados, porque quanto mais você tiver condições de melhorar o seu corpo, nossa, imagina, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, dependendo do momento que você está agora, como é que você vai ficar tomando a devida providência de ter um estilo de vida que te permita viver por muito mais tempo, né, de forma melhor, né, bem. Então, precisa, né, enxergar esses benefícios, tá? Olha, deixa eu só tomar uma aguinha. Pessoal, estou vendo aqui a Ivete, né? Oi, Ivete, um abração. Coloquem as perguntas aí, façam perguntas, né? Vai ser um prazer a gente responder as perguntas, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida aí, muito pontual, muito importante, né? E que nós estamos aqui para ajudar, tá? E vamos lá, tenho duas pessoas aqui que eu coloquei para falar um pouquinho delas, né? De como é que elas estavam, o estado, né, que elas se encontravam, né, com a osteoartrite e como é que elas conseguiram melhorar sua condição de vida, né, melhor, sua capacidade funcional, sua mobilidade, enfim. Eu tenho o exemplo da Terezinha, né? A Terezinha, ela chegou num certo ponto da vida, né? Eu conheço a Terezinha já há muito tempo, e ela começou a apresentar dores, né, e problemas, né, em algumas articulações. Então a dor começou a incomodar, tinha momentos que ela travava, não conseguia mais produzir, a sua atividade laboral foi interrompida, né, e até o momento que eu, numa conversa, disse para ela, olha, ela estava fazendo tratamento e tal, passou por toda aquela parte de avaliação, de
fisioterapia, né, e tal. Eu digo: "Terezinha, vamos fazer, tá faltando trabalho muscular, tá faltando você trabalhar essa musculatura, né, vamos lá, vamos criar um treinamento organizado que você possa, trabalhar o corpo todo, né, e tal". Porque a gente tem que ter a pessoa ver a pessoa como um todo, mesmo que o problema dela seja lá no joelho, tá. Não dá para a gente tratar só o joelho, vamos ver como um todo, né. E aí produzir um treinamento em que ela ia trabalhando partes superiores e inferiores. E à medida que ela foi realizando, entrando de cabeça nesse treinamento, foi percebendo que ia acontecendo melhora, que a condição de movimento, as queixas de dores, né, as queixas de dor foram diminuindo e o movimento foi melhorando, né. E aí você vê a pessoa mais feliz, mais contente, tá? E até para de se apegar ou de se agarrar ao problema, né? Fala nem mais tanto na dor, tá? E ela, engraçado que ela nunca tinha, tá? Nunca tinha entrado numa academia, não sabia nem o que que era isso, tá? E às vezes a pessoa tem essa ideia de que a academia é só para a pessoa ficar, né, gigante, né, ou fortalecido, né, o pessoal fala aí, né, marombeiro e tal, etc. Isso não é só isso, tá? Eu falo assim, olha, quer cuidar da saúde, a academia está ali, né? Está prontinha, né? Mas você pode também realizar essa atividade em casa, se você não quer ir para uma academia. É possível, tá? Basta ter um acompanhamento, ok? É muito difícil realizar um trabalho sozinho. Eu vou citar o exemplo da dona Salete. Acho que eu até comentei em outra live, né? Acho que eu não comentei uma situação, não, acho que eu não falei o nome dela. Mas aqui, né, falar da dona Salete. Ela teve problema, né, de joelho, né, na osteoartrite, né? Ela estava com excesso de peso e ela veio até o meu encontro para realizar um trabalho para resolver esse tipo de problema, né? Na época ela tomava medicamentos e tal, e a gente começou olha, o excesso de peso já atrapalha, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Aí ela tinha pouca mobilidade, não tinha assim intimidade em realizar exercício. Para ela não ter essa intimidade, a gente começou com exercícios bem simples, né? Bem para ela criar o gosto de movimento, de se movimentar. E aí, à medida que ela ia criando confiança, foi colocando exercícios um pouquinho mais complexos, mas sempre com ajuda, com acompanhamento. E ela foi desenvolvendo, né, foi realizando e percebia que a mobilidade, né, até no trabalho, que ela, né, acho que ela tem um restaurante ainda, então ela muito tempo em pé, né, e aí precisa, né, ter esse fortalecimento, né, porque as estruturas em que ela se encontrava naquela época, estruturas, né, corporais, excesso de peso, quer dizer, excesso de gordura, fragilidade muscular, porque não exercitava a musculatura, né? Isso tudo contribuiu para se manifestar a idade, né? Tudo contribuiu para manifestar o problema. Então, eu coloco aqui sempre a prevenção, tá? Isso eu digo, vamos fazer, pessoa que não está fazendo atividade física, vamos fazer exercício físico, vamos fazer atividade física, vamos colocar esse corpo em movimento, o corpo não pode ficar parado. Ficou parado, dá abertura para as doenças se manifestarem. É a oportunidade que elas têm de se manifestar no nosso corpo. Tá? E não podemos ficar dessa forma. Então é muito triste, é lamentável, tá? Ver que boa parte da população, né, brasileira se encontra numa situação de sedentarismo. Tá? E isso, para o corpo, não é uma situação adequada. E aqui, né, procuramos incentivar as pessoas a realmente
a entender que o exercício físico traz muitos benefícios para o corpo, né? E o fortalecimento, né, é indispensável, tá? Eu vejo muita gente fazer atividade, correr, caminhar, pedalar, né, fazer natação, né, jogar bola, praticar esportes, enfim, né? Estou falando de pessoas comuns, tá, gente? Pessoas aí comuns, que não estou falando de atletas, né? Mas precisa passar por uma sala de musculação. Todos nós precisamos. Tá? Então, às vezes, eu vejo pessoas fugindo. Tá? A sala de musculação está para cá, ele vai para lá. E não é uma estratégia legal, não é algo que a gente, né, aconselha. Tá? Faça, experimente, faça, vá. Às vezes você não sabe como é que é, tem uma imagem, né, talvez pelo senso comum, né? Mas vai lá, experimente, tenha a sua própria experiência, ok? Então, com base nisso, né, talvez algumas pessoas encontrem dificuldade para, né, procurar resolver, resolver essa situação, né? Eu preciso aliviar a dor da osteoartrite, do meu problema, né, dessa dor aí no joelho, ou no quadril, né, ou no punho. Pode acontecer também em outros lugares, só que é muito comum, tá, acontecer, né, nessas regiões do corpo, tá? E aí, o que que acontece? De repente, uma pessoa diz assim: olha, eu já tenho desgaste, né? Será que conseguirei melhorar? Será que a minha situação eu consigo ficar bem, né? A pessoa fica na dúvida. E realmente, eu lembro que a dona Salete, naquela época, tempos atrás, pintou essa dúvida na cabeça dela, né? Principalmente quem nunca fez, né? Entrou num centro de treinamento, sei lá, um estúdio, né? E fica assim, ué, será que isso aqui pode me favorecer, me trazer benefício, tá? Então, às vezes a pessoa, né, tem essa dúvida e aí ela fica querendo resolver só a situação, né, o problema, né, só fazendo tratamento medicamentoso. Isso é uma forma errada, né? E até mesmo porque os médicos, né, orientam, né? Tem o tratamento medicamentoso, né? Se for mais grave, vai na cirurgia, né? É, agora, tem que fazer a fisioterapia, tem que fazer o trabalho de musculação, ou melhor, o trabalho muscular, né? De fortalecimento muscular. Então, eles fazem essa orientação, mas às vezes a pessoa não quer, né? Não quer fazer o exercício físico, tá? E precisa exercitar o corpo. Então, a forma certa depois de fazer todo esse processo que a gente explicou, né, de avaliação, tratamento, né, medicamentoso, e faz a fisioterapia, precisa exercitar o corpo para fazer a musculatura, né, ficar fortalecida. Algumas pessoas podem dizer assim também: não quero fazer isso para sempre. Caramba, né? Eu vivo dizendo para os meus alunos que, olha, exercício físico é para a vida toda. Não adianta. Você pode até fazer uns 3 meses, 6 meses, um ano, mas dá uma paradinha, mas é para a vida toda. Tá? É um erro ficar sem exercitar o corpo aí por longo período. Uma hora o corpo vai reclamar, né? Então, para essas pessoas que não querem, né, não tem outra solução, né? Mesmo que tivesse, tá? Mesmo que tivesse, a osteoartrite, ela não tem cura, tá? Nós podemos melhorar a condição, os sintomas, né? Mas ainda não tem cura. Então, mesmo que tivesse,
né, vamos dizer assim, uma solução, né, que resolvesse o problema, tá? Mas nós não podemos ficar sem fazer exercício físico. E esse é o grande alerta, essa é né, o momento oportuno para dizer para as pessoas, né, que estão nos assistindo de que nós não podemos ficar isento de fazer exercício físico. Queremos manter o corpo sempre fortalecido para evitar esses problemas, precisamos ter essa atitude, ter isso como estilo de vida, ter isso, né, a prática de exercício físico, tá, como, vamos dizer assim, prevenção, ok? Então, às vezes a pessoa, por não querer fazer, ela boicota, né, o treinamento, vamos dizer assim, mas eu não quero fazer isso para sempre, né? Mas começa a boicotar, né? Vai quando quer, só faz o que gosta, né? Mas tudo bem, meio que, né, fazer o que gosta, mas se fizer bem feito, tá dentro, tá? Tá valendo, mas tem que ser feito. Algumas pessoas podem dizer assim também: olha, eu não acredito que meu problema seja resolvido, tá? Pessoal, tem que ter fé, tá? Tem que ter fé. Mas a ciência está aí para ajudar a gente, tá? E tem muitos estudos, né, a respeito da, com relação ao tratamento, né? E todos eles, né, colocam ali que o exercício físico é primordial, tá? Então, a pessoa às vezes não, por ela não acreditar, né, que pode ser resolvido, não quer fazer o tratamento, tá? Já, às vezes até fez e teve uma experiência negativa. O que eu posso falar para essas pessoas? Não desista, tá? Não desista. Então, tome essa atitude, encare com fé, né? Procure ajuda profissional e, com certeza, você vai colher bons resultados. Mas pode acontecer também, vou colocar um exemplo aqui, né, de alguém que pode dizer que não gosta de fazer exercício, né? Às vezes eu ouço isso, né? Eu tenho que fazer um monte de exercício, prefiro ficar com dor. Fazer um monte de exercício, né? Às vezes a pessoa acha que vai ficar 2 horas no treinamento, né? Sei lá, 1 hora. E às vezes a pessoa... Tem gente que ama, né, fazer exercício físico. Mas tem gente que não gosta, não curte, não é sua praia, né? Nunca fez, às vezes, na vida. E precisa fazer. Esse que é, né? Mas não necessariamente, pessoal, precisa fazer um monte de exercício. Precisa fazer os certos. Fazer o treinamento que não é adequado, isso não vai dar certo, né? Então, às vezes, a pessoa está fazendo um treinamento que não vai ajudar em nada. A gente vê isso, talvez, pessoas fazendo por conta própria. Ó, eu já vi pessoas, né, que passam por esse tipo de problema, não por esse tipo de problema, por outro tipo, né, de problema, mas que ali está treinando sozinho. E às vezes não está fazendo coisa que nem sabe, às vezes, o que está fazendo, né? Ele supõe que esteja fazendo certo. E isso é um risco, né? Pode não acontecer agora, né, de dar algum problema. Mas e aí? Qual é a certeza, né, que a pessoa tem de que lá na frente não possa acontecer? Então, é um risco treinar sozinho, tá? O certo é faça um acompanhamento, tá? Invista na sua saúde. Isso é primordial. E achei cada, vamos dizer, centavo, né? Vamos dizer assim, que você faz de investimento na sua saúde, tá? Isso vai acarretar um benefício ao longo da vida, ok? Bom, algumas pessoas aqui poderiam me perguntar assim, né? André, ensina um passo a passo aí de como a gente pode fazer para, né, para aproveitar
isso tudo que você falou que a gente possa utilizar aí de imediato? Olha, pessoal, eu gostaria de dizer assim para vocês, olha, faz esse exercício aqui e tal e resolve, né? Como se exercício por si só fosse resolver alguma coisa, né? O nosso problema, o problema das pessoas que estão nos assistindo. Então, é muito evasivo, né? Primeiramente, porque um tratamento, né, com a pessoa que está com osteoartrite, que é o caso, geralmente é individualizado, porque tem que identificar qual a situação que a pessoa, né, se encontra, e não tem receita de bolo. Então não dá para prescrever um treinamento aqui e passar para todo mundo, né? Infelizmente, não dá para ser feito assim, né? O que que eu falo? A pessoa que está, né, com dor, ela precisa realmente fazer o tratamento por completo. Não pode ser em parte, tá? Não pode só, por exemplo, ela querer fazer o tratamento medicamentoso, né? E se intoxicar de medicamentos. Ela precisa ter a parte de exercitar o corpo, né? Seja na fisioterapia, seja no trabalho com um profissional de educação física. Então, procurar, né? Uma orientação aqui é procurar profissionais que realmente resolvam o problema, certo? Eu, e tem, condições de fazer vou falar da parte de treinamento, né? Treinamento eficiente, ok? Avaliar e ver qual é a sua necessidade. Agora, a pessoa pode desejar e querer trabalhar o corpo como um todo. Isso é maravilhoso, né? Então, fazer um treinamento por completo, né? E não só, por exemplo, uma pessoa com problema no joelho vai lá e resolve. Olha, faz a gente vai prescrever aqui exercício, por exemplo, uma cadeira, um leg press, né? Tem condições de fazer, sei lá, um uma cadeira extensora, vamos dizer assim. E até, de repente até um agachamento, né? Um agachamento livre. Né? E a pessoa está ali só trabalhando a parte que estava assim com problema. E aí ela perde a oportunidade de trabalhar o corpo como um todo, né? Não trabalha o corpo como um todo, não só aquele problema ali. Né? Você vai trabalhar toda a musculatura, já que você está fazendo trabalho de treinamento, né, de força, visando melhorar a musculatura, então trabalha o corpo todo, né? Como diria, vai dar o mesmo trabalho, a oportunidade vai estar ali, né, no ambiente, seja o local que você vai disponibilizar, vai querer realizar, né? Realizar em casa, né? Às vezes a pessoa tem até aí no prédio, de repente ela mora no prédio, tem uma academia no prédio, às vezes ela não quer sair, né? Não gosta de ambientes assim, ela pode fazer o treinamento em casa, né? Ok? Lembre-se que o fortalecimento da musculatura ele é imprescindível, tá? É isso que nós vamos trabalhar. É isso que nós, como profissional, né, em educação física, vamos trabalhar com a pessoa que tem esse tipo de problema. E agora, por final, eu digo assim: cuide muito da alimentação. Tá? André, mas por que, né, nesse assunto você trabalhou tanto, comentou tanto sobre a questão de controle de peso, alimentação, né, e tal, né? É porque assim, nós temos que ter para a vida toda, tá? Um cuidado com a alimentação, certo? Até, por exemplo, você está aqui, eu teve uma fase da minha vida que eu tive um problema, né, com excesso de peso. E eu não enxergava que para mim era um problema, tá? Isso aí já faz algum tempo. E já nos últimos 11 anos eu vim cuidando de controlar o peso,
tá? Porque lá atrás eu me descuidei. E quando eu atentei que aquilo estava influenciando na minha vida de forma negativa, eu procurei resolver o problema na raiz, né? Então, com relação à alimentação, nós vimos que a alimentação inadequada pode levar a situações não só de inflamação no corpo, né? No caso, né, da obesidade, tá? Como a falta de nutrientes essenciais que o nosso corpo precisa. Nós precisamos ter o equilíbrio, tanto em nutrientes, em macronutrientes, quanto em micronutrientes. Então, como último, né, item do nosso passo a passo, cuide da alimentação. Pessoal, para a gente, né, aqui chegando no fim, né, da nossa conversa, sempre eu deixo um aviso, sempre um alerta, né, para... Tem uma coisa aqui que não está participando aqui, que está incomodando. Mas sempre fica um alerta, né, que eu dou assim para as pessoas. É uma forma minha de incentivar você que está assistindo a gente, né, a ver isso como uma prevenção, não fazer exercício físico. Seja um daqueles que tem a preocupação de melhorar a saúde, de trabalhar, ter um corpo fortalecido, ter um corpo preparado para a gente encarar os próximos anos. Mesmo você aí com 30, né? Você chegar aos 50 anos bem, da mesma forma que você está com 30 aí, nossa, é muito bom. E ter a certeza de que tudo isso que foi feito aí nesse tempo, que se perpetue ao longo dos anos que virão, né? E que possa levar, né, você a uma condição de envelhecimento, né, bem sucedido. Tá? Tirar da ideia das pessoas que envelhecer é ruim. Pelo contrário, envelhecer é muito bom, desde que você cuide, né, da sua saúde. Muito obrigado pela audiência, por vocês terem nos acompanhado. Foi muito bacana estar aqui. Convido vocês ao nosso próximo encontro. Até breve.